Agora foi. Agora foi, meu Deus. Ainda bem que eu falei pra gente se encontrar. Exatamente. Ela não é uma pisciana tresloucada, não é. Então, graças a Deus. Meu Deus do céu. A Ai, minha ai. experiência, Né? minha Consegui. experiência com mídias é assim, a gente tem que fazer. Olá! Eu chamei os meus alunos para participarem. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Porque assim, é mais complicado para eles que essa questão de internet. Mas vamos esperar aí para ver se o pessoal vai participar. E aí a gente fala um pouquinho sobre essas coisas. Opa! O pessoal tá entrando. Então eu vou. Boa noite Boa noite para vocês que estão chegando aqui para nossa conversa. E já chegando, eu tenho que. Vai ser adaptada a nossa conversa hoje. Por quê? Porque a pessoa acha assim que é muito especialista em tecnologia, em lives, apesar de só ter feito uma. Então a pessoa, no caso eu, achou que seria possível fazer um live com 3 pessoas ao mesmo tempo. Só que aí eu descobri que não é possível. Mas tudo se arranja, porque eu estou lidando com gente maravilhosa convidada, gente maravilhosa assistindo. Então, tudo se ajeita no final das contas. Então, as minhas 2 convidadas, que seria uma conversa em trio, vai ser em dupla na primeira hora e outra dupla na primeira hora. Então, nessa primeira hora, eu vou estar conversando com a Priscila, Priscila Azeredo, que eu já vou apresentar a vocês, né? E o tema de hoje é mulheres que nos inspiram dentro e fora da literatura. E por que eu escolhi esse tema? E por que eu chamei essas 2 convidadas? Né? Na nossa primeira hora vai ser a Priscila Azeredo, e na segunda meia hora é a Paula Silva. Por quê? Quando começou a surgir dentro de mim a vontade, a ideia de criar um canal que pudesse contar histórias, um canal ligado à literatura, né, que é uma coisa que me interessa muito e cada vez mais. Eu comecei como uma pessoa que, desde criança, aprendeu a gostar de ler e vários outros desdobramentos a leitura foi fazendo na minha vida. E quando eu comecei a pensar em fazer o canal, mas estava meio na dúvida, não sabia como, e me enrolando um pouco em algumas coisas. E aí eu vi a Priscila, a Paula fala depois, na verdade. A Priscila, ela criou um canal também, e em que nesse canal ela conta histórias, ela lê histórias, né? É um canal que também está muito ligado ao trabalho dela com sala de leitura. A Priscila é professora de história, né? Da graduação em história. É a fundadora, né? Criadora do OPA, que é a Oficina de Palhaçaria Anália Franco. E também é professora do município do Rio de Janeiro, é professora de sala de leitura. E tem o seu canal, né? Professora Priscila, vão lá, o canal Professora Priscila, onde ela conta histórias. E ela falou assim, Rosa, tenta, faz sim, qualquer coisa me ajuda, eu te ajudo. Me deu ideias de explicações de edição. E aí, então, ela me inspirou. Priscila e Paula me inspiraram, né? Foram mulheres que me inspiraram nesse trabalho de criar o meu canal, que se desdobrou na live, né? E que eu espero que vá se desdobrando em muitas coisas boas para mim e para as pessoas que querem participar de alguma forma. Então, eu vou passar aqui a bola para Priscila para falar um pouco do canal dela, um pouco da trajetória dela, e aí a gente vai conversar sobre isso, né? Mulheres que inspiram umas às outras, né? Que levantam as outras. Vai lá, É. Priscila. Olha, obrigada, Rosa. Eu gostaria de falar também que essa é a minha primeira live no Instagram. Na verdade, minha conta no Instagram é meio morta, porque desde as eleições de 2018, por motivos óbvios, eu estou fazendo uma detox de mídias para questão de alma. Então, quando a Rosa falou assim, entra no Instagram para a gente fazer uma mídias assim, digitais, para não sofrer, para não ter taquicardia. Enfim. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. Eu realmente criei esse canal, muito mais por conta da questão da pandemia, porque eu tenho alunos no município, eu sou professora também do estado, e eu fiz para esses meus alunos da sala de leitura.
porque eu queria que eles tivessem algum tipo de história. Eu sei que existem milhares de canais, milhares de pessoas fazendo, publicando, mas minha ideia era pegar, por exemplo, conseguir livros ou trechos de livros que tivessem na biblioteca da escola. Então a gente começou a fazer uma espécie assim de propaganda, ó, quando a gente voltar, quando acabar a quarentena, você tem esse livro lá na biblioteca que você pode pegar. Então eu fiz um esforço para começar a fazer um levantamento das histórias que tinham aqui na minha casa, que também tinham lá na biblioteca. Então, por enquanto, a gente começou com o Luiz Fernando Veríssimo, que por acaso eu tinha aqui em casa lá também. Então eu falei, olha, vocês vão conhecer um pouquinho dessas histórias, mas quando a gente voltar da quarentena, vocês podem ir lá pegar o livro para ler na íntegra. A ideia é essa, estimular o pós-quarentena também, né? Não é só manter um conteúdo para a internet, mas depois pode pegar o livro físico, sentir o cheirinho e começar. Olha, minha aluna entrou, Clarice! Beijo, linda! Beijo, Ai, seja bem-vinda. ai, enfim, é por isso que a gente resolveu, eu criei esse canal. Nesse canal lá da professora Priscila, depois eu até posso passar mais informações, eu coloquei um monte de coisa que eu já publiquei na internet, filme com aluno que eu fiz, propaganda, programas de televisão que eu já participei e por aí vai. Oi, linda, tudo bom? Bom falar com você. E eu achei interessante a Rosa falar sobre essa questão das mulheres que me inspiram, né? Curiosamente, na semana que ela me falou isso, eu tive uma análise terapêutica muito hardcore sobre a questão do feminino. E ela falou assim: Meu Deus, como tudo converge! Porque, assim, para mim, pode ser doido, mas para mim, falar de ser mulher é muito difícil. É muito difícil. Muito E difícil. por quê? Porque eu, por incrível que pareça, eu não me sinto tão feminina como a maioria das mulheres. Mas isso é questão de set Hum. terapêutico. Mas, e é curioso, porque todo mundo fala assim, mas você tem cara tão de menininha, você é tão menininha, mas eu não me sinto. Eu fui à farmácia e comprei um esmalte para pintar as unhas dos meus pés. E aí o meu marido falou a seguinte frase, aquilo me tocou. Eu já vi você consertar a televisão, eu já vi você consertar a parte hidráulica, mas realmente pintar a unha dos pés é a primeira vez. Então eu sou dessas, entendeu? Eu sou a mulher que faz, eu sou a mulher que conserta, mas dificilmente você vai me ver sendo aquela mulherzinha típica, fofinha, docinha, do príncipe encantado que fica esperando na torre. Eu vou lá e vou eu pegar a minha, eu sou, eu desço, eu resolvo e tá feito. Então, assim, as mulheres que me inspiram na literatura são mulheres que foram lá e fizeram. Entendeu? Na verdade, boa parte delas, porque como o mundo era de literatura era muito machista, se elas não fossem lá e não quebrasse tudo para poder publicar alguma coisa, para poder fazer as suas obras, era impossível, entendeu? Assim, e a gente ainda vive isso. Para a gente poder marcar o nosso espaço, a gente tem que brigar muito para poder a gente ter esse local. Mas a minha grande questão enquanto feminina é o seguinte: como brigar por esse espaço sem ter que virar masculinizada? Hum. E talvez nem provavelmente masculinizada, porque às vezes também é uma questão muito cultural, né? Isso de mulher assim, gostado, mas de repente perder um pouco a sensibilidade, talvez seja nesse sentido, né? De perder Isso, um isso. pouco a sensibilidade ao outro, né? A si próprio. E assim, essa é coisa, né, das mulheres, eu pensei nesse tema porque por vocês serem mulheres e Sim. por pensar num conceito que está muito. O nome em si, né, sororidade, é relativamente recente, né? Que é como se fosse um contraponto, não sei se é bem a palavra, mas tem a relação com fraternidade, né? Que é do irmão, né? Irmãos. E no caso agora são as irmãs, né? E o conceito em si, a palavra é relativamente novo. Mas, ao mesmo tempo que na nossa sociedade tem muitas vezes o estímulo à competição entre as mulheres, tem muitas mulheres, né, que se ajudam, muitas mulheres que inspiram, né, como vocês me inspiraram, outras mulheres. E aí eu te pergunto assim, como mãe, como professora, né, como evangelizadora, como amiga,
como é que você, assim, que ações que você acredita que são inspiradoras, né? Como inspirar outras mulheres, como estar braço a braço, né? Levantando outras mulheres e como ao contrário, que coisas que não favorecem esse encontro e esse crescimento, né? Eu acho que assim, o que ajuda a gente primeiro a gente, no fundo, todas nós mulheres, a gente se ajuda muito. Eu fico pensando assim, quando a gente tem um filho, que foi talvez a experiência feminina mais forte que eu já tive, né? E assim, se não fossem outras mulheres para me apoiar, se não fossem outras mulheres para me darem a mão, teria sido muito difícil. Eu me lembro que eu tive o contato com uma amiga, quando ela descobriu que eu estava grávida, ela teve filho. Ela segurou na minha mão e falou assim: Linda, a minha aluna escreveu aqui, eu sei que vai subir e depois eu vou perder. Gosto Ela muito do seu jeito falou para engraçado, você a não. senhora me inspira muito. Entendi. É porque o que acontece? E essa minha amiga segurou na minha mão e falou assim: Olha, vai ser muito difícil. Eu vou falar pra você uma coisa que ninguém fala sobre a maternidade. É difícil pra caramba. Aquele negócio que, tô com um bebezinho, a vida é muito linda, é tudo fofo. Não é. Você tem Hum. essa, você sente falta da um choque assim, sabe? E eu me lembro que uma vez no Facebook eu vi uma mulher que relatou justamente isso, depois de ter tido o parto dela, e as pessoas caíram de pau, e principalmente muitas mulheres caíram de pau. Porque a gravidez é linda, porque ter filho é maravilhoso, porque. Gente, pelo amor do Senhor, tenhamos um pouco de compaixão por aquela alma. Porque, assim, quem já teve filho, a não ser que tenha, assim, muitos criados, muito dinheiro para, sei lá, contratar milhares de babás de pessoas para tomar conta, é difícil pra caramba. E foi mesmo, assim, a única pessoa que foi que chegou para mim e falou assim: Olha, é assim, foi essa minha amiga. Foi essa minha amiga que falou isso. O resto falou, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu acho que não porque fosse de maldade, é porque as pessoas também acham realmente maravilhoso. E assim, não vamos assustar ela agora, não. É que nem eu, quando encontro alguém grávido, eu falo assim hoje em dia, não fala pra eles que eles não vão dormir agora, não. Que tão cedo eles não vão dormir, porque senão eles vão ficar desesperados. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente não julgar a outra mulher. Para começar, a gente não Uhum. pode julgar outra mulher, sabe? Olhar para essa outra pessoa e pensar assim, caraca, se eu tivesse no lugar dela, talvez eu passasse pelas mesmas situações. O Neilson falou que vai também pintar as unhas do pé. Neilson, é bom a gente ter esse lado feminino, né? Ser um homem feminino. Eu sou super a favor. Meu marido aqui em casa, a gente brinca dizendo que eu sou o homem da relação e ele é a mulher. Porque ele é assim, todo doce, tudo suave, tudo da poesia. E eu sou toda. Vamos pegar as ferramentas para consertar a casa. É isso aí, acontece. Mas eu achei Você falando curioso. a questão da Tendo uma boa maternidade, experiência. assim, né? Quer dizer, a forma dela apoiar foi justamente falando a verdade, né? Não foi de uma forma que bateu bem para você, né? Não machucou, mas porque às vezes eu acho que essa coisa assim, né, das pessoas não mostrarem a real, às vezes realmente é para proteger e muitas vezes também é porque assim você não pode criticar a maternidade, você não pode reconhecer que mãe, uma coisa que eu brincava, para mim era um mantra quando meus filhos eram pequenos, assim, mãe também é gente. Porque é uma frase óbvia, mas não é tão óbvia assim, na verdade. Porque muitas vezes a pessoa se cobra tanto, as pessoas ao entorno cobram tanto. Então, assim, para mim era uma questão de saúde, era uma demonstração de saúde, sabe? Eu falo assim, mãe também é gente, sabe? Eu tô cansada, eu tô irritada, né? Você é gente, mãe é gente. E ter alguém que reconheça isso do seu lado, né? Uma outra mulher, o seu próprio companheiro também reconhecer isso e compartilhar isso, é muita coisa, né? Nossa Senhora, é uma luta. E assim, essa questão do feminino para mim é tão forte. Assim, eu esbarrei com essa questão do feminino duas vezes muito forte. Por mais que eu me sentisse assim muito masculinizada, por conta dessas coisas de ter que resolver coisas, de ir lá e meter a mão, resolver, eu falei, caraca, eu não sou aquela princesinha, nunca fui. Foi quando, por exemplo, eu fui também me casar.
A gente fez uma obra na casa e eu fiquei chocada como os pedreiros nunca se dirigiam para mim. Era sempre para o meu marido. E detalhe, quem resolvia tudo da obra era eu. E eu não existia do tipo, como assim? Pedreiro não respeita a mulher. Só, ele se falava assim só pro homem. E eu falei, gente, como é que é isso? Como é que resolve? Entendeu? Então, assim, ali me caiu uma grande ficha de que como o mundo ainda é tão machista. Determinadas coisas são colocadas em caixinhas. Isso aqui é masculino, isso aqui é feminino. E eu me pego também falando disso. Sendo isso também com meu marido, coitado, que é tão feminino. E às vezes eu falo assim, você precisa ser assim. Mas ele diz, mas eu não sou assim. Ele foi criado com muitas mulheres, ele quase não teve contato masculino, assim, de referência. Então ele é muito feminino com muitas coisas. Entendeu? Cuidadoso, doce, entendeu? Eu falei assim, gente, o que acontece? Como é que a gente faz isso? É realmente a gente, primeiro, descobrir o que é esse feminino nesse mundo e também descobrir o que é o masculino nesse mundo. Porque não é mais aquilo que já foi, entendeu? Minha tia tá falando aqui, a tia Deise, um beijo. Sim, muito machista. E quem resolve quase sempre é a mulher. E é verdade, é surreal isso. Geralmente quem resolve pendenga, pelo menos hoje em dia. Gente, a pessoa fica, não sabe como é que faz. Se fala, se olha, se. Enfim. Mas isso que você está trazendo, assim, essas caixinhas, né? Porque realmente a gente foi criado dentro de uma sociedade machista. Então, por mais que você tenha a autocrítica, às vezes escorrega, né? Você vê, nossa, os pedreiros querem colocar na caixinha da mulher fofa, que não tem uma opinião sobre um azulejo, né? E às vezes a gente mesmo tem, porque você estava falando, né? Meu marido podia ser mais masculino, né? Podia ser mais, mas, né? E uma coisa que eu sempre procuro, mas às vezes eu vejo assim, ó, escorreguei aqui. Em relação aos meus filhos, é um casal, né? Então eu sempre, desde ele muito pequeno, eu sempre penso assim, o que eu não vou pedir para pro Alan, né? Não vou pedir para Esperança. Ou o que eu esperar de um, eu vou esperar do outro. Né? De não ser assim, já dentro da própria casa, o lugar de dizer, olha, você como menina, é isso que é destinado. Você como homem, é isso que é esperado. Eu tento, se passou desapercebido alguma coisa, porque passou desapercebido, né? Mas eu procuro fazer isso, porque é muito importante desde casa, né? Porque o mundo já está aí muito machista e é importante a gente ter esse olhar crítico, mas quando vê, você escorrega. É muito difícil. Eu me lembro sempre de uma amiga minha, professora de geografia, que eu falei assim: meu marido ajuda nas coisas de casa. Ela falou assim: ajuda? É obrigação dele, ele come, ele suja, então é obrigação dele. Ela me deu. Aquilo ali foi um choque para mim. Eu falei: caraca, é mesmo. Sabe, tá enraizado, é um software que funciona assim, no fundo do negócio, que você tem que ficar brigando com aquilo o tempo inteiro. E sabe, é muito difícil essa questão da criação dos filhos também. Por exemplo, a minha filha se chama Aurora. Todo mundo acha que é por causa da princesa da Bela Adormecida. Não é. Eu botei a Aurora por conta de um jogo de videogame que meu marido jogava, que tinha uma princesa Aurora, sim, mas ela era linda. O jogo era todo em aquarela. E a gente, ai, que nome lindo, vamos botar esse nome. E aí colocamos. Aí eu falei assim, caraca, minha filha tem maior cara de que vai querer ser princesinha. E só que aí eu fiquei olhando, aí a minha filha teve contato com a música da Linda Rosa Juvenil. E ela assistia aquela encenação, começou a encenar, mas eu percebia que apesar dela gostar da música, o que ela gostava mesmo era quando entrava a bruxa. Quando entrava a bruxa no negócio, ela curtia. Muito mais. E aí agora ela tá na fase da bruxa. Ela não curte princesa, ela curte bruxa. E quanto mais medo e poder tiver inserido naquilo, mais ela gosta. Então eu fico olhando assim, gente, que ser humaninho é esse que eu já estou começando a criar? Mas é isso, é a questão do poder. A bruxa é empoderada. A bruxa é empoderada, então ela quer ser empoderada também, ela não quer ser a princesinha que vai dormir, que o príncipe vai lá beijar, ela quer ser a mulher que vai lá e mete o feitiço. Tá certa ela. Por mais bruxas. Mais bruxas. Eu estou só controlando o tempo e eu queria passar para as outras duas próximas perguntas, que é assim, além das mulheres que
A gente tem, como você falou da sua amiga e muitas outras, né, que inspiram a gente. E dentro da literatura, você lembra, assim, de alguma personagem que você tenha lido o livro e, nossa, tenha tido algum impacto para você? Olha, eu trouxe aqui para você, para apresentar. Primeiro é a Clarice Lispector. Sim, Hum, a Clarice Lispector, todo mundo eu ouvi as pessoas falarem assim, ler Clarice é muito difícil. Clarice, meu Deus, eu não consigo entender aquela mulher. E aí eu ganhei de presente um livro que era Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. E eu, quando abri a primeira página, eu vi que ela começava com uma vírgula. Eu falei, como é que essa pessoa começa um livro com uma vírgula? Aí eu já gostei dela. Aí eu falei assim, gente, que é isso? E a história foi me envolvendo porque eu me senti muito dentro da personagem. A personagem, ela era professora, ela se encontrava com um cara que estava fazendo doutorado, ela tinha uma relação em que ela precisava aprender a ser ela mesma sem depender do homem. Nossa, aquilo bateu tão fundo para mim, foi uma pancada tão grande que eu amo esse livro de paixão até hoje. Depois tem outras qual coisas. é? Qual é E o aí, livro? uma Qual o aprendizagem da Clarice Lispector. Uma O livro aprendizagem? que eu Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, Ah, da tá. Clarice Lispector. Ele é fininho, é aquele livro que tu lê rapidinho, que tu fala assim, não acaba não, não acaba não, porque é muito fininho. Mas Ah, assim, ele fala de uma mulher que está aprendendo a ser ela mesma sem precisar de uma moleta emocional de um homem. uhum. Tipo assim, eu só existo se eu Bom. tiver namorado, eu só existo se eu for casada, eu só existo Ela se tiver, completa se tiver a dois, né? se Sozinha tiver no não dá. relacionamento. É. É. E aí, depois eu fiquei tão fascinada pela história da Clarice que eu comprei essa biografia, que é uma biografia de 700 páginas, que foi lançada pela extinta Kozak Naif, mas agora, se eu não me engano, os direitos foram comprados pela Companhia das Letras, e fizeram uma edição de bolso antes da Kozak Naif fechar. E eu comprei assim quando eu vi, porque o original são 2 livros dessa grossura, assim, com foto. Esse aqui não, é uma versão mais resumidinha. E eu li assim Uhum. como quem bebe água. Agora, uma personagem que eu leio e que eu levo para minha vida, para minha sala de aula, para o meu exemplo, é essa daqui. Ah, sim, Malala, Malala. Malala. Para você ter uma noção, os meus alunos da sala de leitura me apelidaram de Malala, porque ano Ah, passado eu ótimo, fiz um sim, melhor projeto. ainda. Eu super aceito isso, porque, tipo, que maravilha. A Malala é assim, é um exemplo para mim. Primeiro porque ela é uma mulher, né? Hoje ela é uma mulher, mas ela era uma menina. Ela era uma criança lutando pelo direito de outras meninas estudarem. E como eu sou professora, eu não tenho como não me apaixonar com a história dela. Para você ter uma noção, eu ganhei esse livro de aniversário, li, fiquei apaixonada. E depois eu comprei um livro, uma versão para fazer contação de história. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, por exemplo, dou aula para o 7º ano e a gente fala de Islã, a gente apresenta a cultura islâmica, para encerrar, eu sempre faço a contação de história da Malala. E aí, geralmente, eu coloco um véu para fazer o Uhum. personagem, eu depois faço uma encenação com os alunos, né? Pelo menos com os pequenininhos, né? Eu levo os negócios para eles contarem, eu boto um cara com um véu esquisito em volta da cabeça para ser o Talibã, eu faço a Malala, eu faço o Prêmio Nobel, eu faço tudo. E aí, boto as coisinhas lá, eles vão interpretando assim. Foi uma experiência única. E ano passado, com a questão dos 17 ODs, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi estabelecido, né, e a escola teve que trabalhar isso, a gente pegou algumas questões. E uma das coisas para desenvolvimento sustentável, a gente acha que é só a natureza, mas estava lá, igualdade de gênero e acesso à educação. É Então, um assim, assunto, acho que cada vez mais, assim, é o século XX. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu acho a revolução será feminina, né? Ou feminista, mas quer dizer assim, a questão do feminina, gênero, a discussão sobre isso é tipo uma onda que não tem mais como separada, né? Como ser travada. Ela tá vindo, você vê pelas gerações novas, as meninas novas, a postura que elas têm. É uma coisa assim que não dá mais para parar. Tá seguindo. A mudança tá né? chegando. E Pode pra deixar, Clarice, que gente, eu vou levar a Malala para a sala de aula, lá no Gomes Freire de Andrade. Fica tranquilo, eu vou levar sim. é, Levo para vocês quando a gente retornar da quarentena. Faço contação para vocês, a gente brinca depois. Mas fala, Rosa. e é,
para a gente, infelizmente, ir encerrando, né, a nossa conversa, Tudo assim, bem. a questão do inspirar, né? Você é professora, né, em várias frontes, é educadora, né? Eu acho que o educador, né, ele é mais ainda que o professor, ele não vai estar ligado somente à escola, né? Em outros espaços, ele vai ter essa postura de auxiliar, de germinar, de lançar coisa, né, de inspirar. Então, assim, o que que você acredita que você inspira? O que que você busca, né? De repente pode ficar uma coisa assim muito pretensiosa, mas não é, né? A gente sabe que enquanto professor, e acho que isso é o principal motivo de tanta perseguição ao professor. O professor, ele tem um lugar muito marcado, né? Muito importante. A gente só parar um pouquinho vai lembrar de pelo menos um ou dois professores, professoras, né? Que foram importantes para a gente. Então, que você, enquanto professora, enquanto mãe, né, de uma criança que está se desenvolvendo, né, enquanto pessoa nessa sociedade, o que você acha que você inspira nas pessoas? O que você busca, né, inspirar ao seu redor? Eu me lembro que quando eu era adolescente e estava começando a entender qual era o meu caminho, né, na vida, eu não sabia o que eu queria ser, aquela coisa toda. Uma vez me veio uma imagem muito forte depois de eu fazer uma oração, né? Eu sou uma pessoa que tem uma vida espiritual bem ativa. E aí a imagem era o seguinte: eu era uma canoa, que nem naqueles das Olimpíadas com o pessoal todo remando, e na ponta da canoa tinha alguém que ficava assim, rema, rema! E eu me sentia ali naquela Muito ponta da canoa, singela, uma imagem muito singela, até delicada. gritando rema. Mas o mais curioso não era olhar e falar assim, rema, como quem manda. Era um rema do que incentiva. Porque é Força. aquele cara que fica ali na frente falando para os caras remarem, para cruzarem a linha de chegada, ele é fundamental, senão ele não estaria ali. Para dar o tom da coisa. Eu acho que o meu papel como educadora, eu tento fazer com que os meus alunos, e quem tem contato comigo através de N formas educacionais, que elas entendam que Opa, elas têm sempre algo. a oficina O pode. OPA, né? O grupo de palhaçaria, né? A pipoca com o meu personagem, é justamente eles entenderem que dentro deles eles têm um potencial, eles têm algo de bom para dar para a vida. Nisso eu tenho que pegar emprestado o Viktor Frankl quando ele diz: não importa o que a vida tem a dar para você, mas o que você tem a dar para a vida. Porque cada um de nós tem algo de preciosíssimo que a gente pode dar para a vida. E o nosso papel, acho que como professora, mas acima de tudo educadora, porque professor pode ser qualquer um, educador não. Educadora é despertar nessas pessoas, nos jovens, nos adultos, quem passar pelo nosso caminho, de que eles podem dar alguma coisa para a vida. É isso, Rosinha. Muito obrigada pela experiência, foi Que show de agradeço. bola. Eu que Eu fico muito agradeço. feliz que correu tudo bem. Eu peço novamente desculpas a vocês e ao público que nos ouve da loucura que eu fiz, que para mim davam 3 pessoas. Depois eu vi que não davam, mas deram, porque é tudo gente, mulheres inspiradoras e que vão se virando, se adaptando. Uma grande virtude é essa, né? Você não travar, você se adaptar. Eu Não, agradeço se muito, vira. né? Se vira. Eu agradeço muito por ter aceito o convite, ter vindo, né? Obrigada. E a gente é um assunto realmente que ele, mesmo se a gente tivesse conseguido as 3 juntas, ainda assim é um assunto que é inesgotável, né? A questão de gênero na nossa sociedade, né? Como é que a gente se envolve com cada uma com essas coisas. E essa questão da gente poder inspirar outras pessoas, né? Quando eu estava ver essa ideia, quando eu comecei a montar as nossas coisas e fui pensando e pensando, eu fui vendo assim que eu conheço tanta mulher forte, sabe? Tanta assim do círculo de amizades. Aí eu, nossa, tem muita gente assim que é anônima, né? Que as pessoas talvez não, muitas pessoas não vão nos conhecer, cada um vai ter a sua vida e vai seguir, mas como tem gente, como tem mulheres fortes, né? Que as dificuldades são inúmeras. Você às vezes olha e não faz ideia das dificuldades que passam, das coisas que elas sobrepõem, né? E conseguem exatamente isso, inspirar. E não inspirar coisas negativas, o rancor, um desgosto com a vida. Muito ao contrário, né? Inspirar força, né? O rema. Realmente é uma imagem muito, muito bonita isso, né? Vai dando tom, né? Vai dando ritmo
e vai dando estímulo para ir, e quando vê, já chegou. Muito bem, muito obrigada mesmo, tá bem? E aí eu Mas não peço que... saiam não, porque vai entrar agora a outra convidada da Rosa. Isso, que eu peço. Continuem, fiquem, que a gente vai continuar ainda falando de sororidade, de literatura, de mulheres fortes, de personagens inspiradoras, de mulheres inspiradoras, tá? Fiquem. Beijo, Priscila. Beijo. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Fiquem aí. Obrigada, pessoal. Obrigada aí, os amigos Obrigada. e os alunos. Tchau. Isso. A segunda parte agora com a Paula Silva.